Bom dia a todos. É com gosto que estou aqui convosco. É sempre um prazer estar convosco. Não se sintam particularmente especiais. Não se sintam particularmente especiais porque eu digo isto em todas as igrejas onde vou falar da palavra de Deus, que é um prazer estar convosco. Mas sintam-se particularmente especiais porque o Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo e se entregou por cada um de vós. Isso é que nos deve levar a sentir-nos particularmente especiais. Mas eu tenho gosto em estar convosco porque tirar um pouco da vossa manhã de domingo, uma altura em que muita gente opta por fazer outras coisas, dormir até tarde, passear, pecar, dar lugar à sua carne, e vocês escolheram, espero eu, a melhor parte. Eu digo que é a melhor parte, apesar de ser eu a falar. Mas acima de tudo que seja a palavra de Deus a falar aos nossos corações nesta manhã. Vamos dar início lendo uma passagem que eu já li convosco em Filipenses 3. Já há muitos anos falei-vos desta passagem, mas há aqui uns pensamentos entre o versículo 18 e o versículo 20 que eu gostava de ver convosco. Filipenses 3, 18. Vamos ler desde o versículo 17. Filipenses 3, 17. Vou focar principalmente no versículo 19, mas vamos ler Filipenses 3, 17 até 4, 1. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que temos em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. Já há alguns anos falei-vos, particularmente neste versículo 18, dos inimigos da cruz de Cristo, que podem ser, claro que são principalmente, acima de tudo, o principal inimigo da cruz de Cristo é Satanás. Porquê? Porque Satanás foi na cruz de Cristo, na revelação do mistério, segunda revelação do mistério, é que Satanás vê ali a sua maior derrota. Ele que pensava que, por breves momentos, iria ter uma vitória, ainda que momentânea, não é? Ao levar à morte o nosso Salvador, agora pela revelação do mistério nós percebemos que ele ali obteve a sua maior derrota, porque ali na cruz nós vemos a loucura do inimigo e vemos como Deus é sábio. O apóstolo Paulo até diz isso, que em Coríntios 2:8, 1 Coríntios 2:8, a qual nenhum dos príncipes do mundo conheceu, por se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da Glória. Ele não conhecia os planos de Deus. Deus trocou-lhe as voltas por completo ao diabo. E o diabo odeia a cruz de Cristo, a obra redentora operada a nosso favor. Ele odeia porque também é através da cruz de Cristo que nós podemos chegar a Deus. Quando falo de cruz de Cristo, não falo daquele pedaço de madeira que está espalhado por todo o mundo, não é? Costumo dizer, penso que já ouviram esta brincadeira, que não tem piada nenhuma, mas que se calhar se juntassem todos os bocados da cruz de Cristo que estão espalhados pelo mundo inteiro, dava para reconstruir, não a cruz de Cristo, mas a Arca de Noé. Cada terriola, aqui em Portugal pelo menos, uma terra que tem o santo lenho, que é um bocado da cruz de Cristo, não é? As pessoas veneram aquilo, focando-se naquilo que é material, provavelmente nem sequer é uma parte da cruz de Cristo, com quase toda a certeza, mas focam-se na madeira e não querem saber. Se lhes falarmos da cruz de Cristo, da salvação que há em Cristo Jesus, eles dizem, não quero nada com isso. Mas se for aquele bocadinho de madeira, lá vão eles venerar o santo lenho, não é? Infelizmente, estas pessoas também são inimigas da cruz de Cristo. Porquê? Porque focam-se naquilo que é material e não querem saber daquilo que a cruz de Cristo alcançou. Infelizmente, milhares de milhões de pessoas por esse mundo fora
são inimigos da cruz de Cristo, porque quando lhes é apresentada a obra da cruz, não querem saber, rejeitam. E como é que é possível alguém perante a cruz de Cristo, perante aquilo que Cristo fez na cruz, ser indiferente? Dizer, não quero saber. Eu falei já de muitas formas de sermos inimigos da cruz de Cristo, quando não deixamos que a obra da salvação, a obra da cruz de Cristo, tenha efeito nas nossas vidas. Quando damos lugar ao pecado. Quando não valorizamos aquilo que Deus fez por nós. E vivemos como os outros vivem. Estamos a ser inimigos da cruz de Cristo. E várias formas. E eu falei-vos até. Eu estou só a tentar relembrar. Eu provavelmente até poderia repetir a mensagem que nós, com o passar dos anos, até nos esquecemos. Mas quero passar para o versículo 19, que é muito importante. Que nos mostra o que é que acontece quando as pessoas não querem saber da cruz de Cristo. Vão em busca de outras coisas. Mas eu vos falei-vos, qualquer um pode ser inimigo da cruz de Cristo. Claro que ele aqui está a falar daqueles que os fim é a perdição, está a falar principalmente dos descrentes, mas eu queria fazer-nos pensar um bocadinho se nós também não podemos ser às vezes inimigos da cruz de Cristo quando damos lugar ao pecado, quando não damos o devido valor àquilo que Deus fez por nós, quando até negligenciamos a celebração da ceia do Senhor. O momento em que podemos recordar com os nossos irmãos a cruz de Cristo, o que a cruz de Cristo alcançou para nós. E digo-vos uma coisa, a tantas igrejas onde vou, infelizmente há aqui um problema que eu vejo, e particularmente nos jovens, em que a generalidade das igrejas faz como vocês aqui fazem: meia hora antes do culto tem a ceia do Senhor. E às vezes penso para mim, se calhar o Senhor pensa, nem meia hora pudeste desvelar comigo, não pudeste chegar meia hora mais cedo para estar aqui junto com os irmãos que estão a celebrar a ceia do Senhor. Não é importante para ti? Como também diz em Lamentações, não vos comove a vocês que passais pelo caminho, ou seja, não nos diz nada. Mas eu vejo isso muito, e estou a pensar numa igreja em particular que temo muito pelo futuro, porque a ceia do Senhor é só para velhos, e depois os jovens, chega a hora do culto e até já estão lá para o culto de pregação, mas para a ceia do Senhor não. E é um grande problema, e é uma forma de sermos inimigos da cruz de Cristo. Mas houve uma pessoa que inconscientemente foi inimigo da cruz de Cristo. Vamos ler em Mateus 16. Uma pessoa insuspeita, que dificilmente diríamos que seria inimigo da cruz de Cristo, mas ela, a dada altura, foi, sem ter consciência disso. Estava a ser inimigo da cruz de Cristo. E foi depois dos momentos mais altos da experiência de Pedro. Em Mateus 16, a partir do versículo 13, nós vemos quando Pedro diz, Mateus 16, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, não é? E depois o Senhor tem aquela passagem que muitas vezes é mal interpretada, de darei as chaves do reino, e por aí fora. Mas vamos ao versículo 21. Desde então, Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos e principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E o Pedro que tinha acabado de dizer aquilo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e o Senhor diz-lhe, terás as chaves do reino. Então, ele diz, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ou seja, até o próprio apóstolo Pedro, inconscientemente, até na sua boa vontade: Senhor, de modo algum te acontecerá isso. Porque Pedro não queria que o Senhor fosse morto. Até pegou a espada quando ele foi preso, não queria de modo algum que aquilo acontecesse. O Senhor tem de o repreender, chamar-se para trás de mim, Satanás.
Porque é que eu também quero ler esta passagem? Não só para salientar que até o próprio Pedro, inconscientemente, opôs-se à obra, opôs-se àquilo que iria ser alcançado na cruz de Cristo, mas por causa daquela última expressão que não entendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E isso encaixa neste versículo 19 que nós lemos a seguir. Versículo 19 de Filipenses 3. Cujo fim, falando dos inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Estas pessoas que não querem saber da cruz de Cristo, que não valorizam a cruz de Cristo, só pensam nas coisas terrenas. E Pedro naquele momento estava a ter uma visão muito terrena da coisa. Não estava a ver o alcance que a morte de Cristo iria ter. E o que é que acontece? E que pode acontecer connosco. Claro que isto acontece com os descrentes. Pensarem só nas coisas que são terrenas, serem inimigos da cruz de Cristo, o fim dele será a perdição. É tudo verdade. Mas nós, mesmo nós que conhecemos a palavra de Deus, que somos do Senhor e que estamos salvos e vamos estar com o Senhor por toda a eternidade, podemos, de certa forma, cair nisto. E vamos ter perdição. E vamos cair em confusão, vamos cair em vergonha. E podemos também ter uma mentalidade muito virada para aquilo que é terreno. Ou seja, mesmo nós. Então diz aqui no versículo 19 que cujo fim é a perdição. É verdade. Estas pessoas que são inimigos da cruz de Cristo, que não querem saber da cruz de Cristo para nada, que se opõem à cruz de Cristo, o fim delas vai ser a perdição. Podem agora escarnecer de nós, podem agora escarnecer do próprio Deus, mas com Deus, Deus não se deixa... Deus não se deixa escarnecer tudo que o... Não erreis. Deus não se deixa escarnecer tudo que o homem semear, isso também ceifará. O homem vai ceifar. Vai ceifar aquilo que semeou. Se semeou rejeitar a Deus, no final Deus também vai rejeitar e para a sua própria perdição. Mas nós, quando enveredamos por uma maneira de estar na vida, como que pomos o cristianismo na gaveta, vivemos como vive o mundo, vamos perder também. O nosso fim vai ser, vamos perder sempre. Quando enveredamos por uma maneira de estar no mundo como o mundo vive. Enquanto estamos aqui, enveredamos por uma maneira de estar semelhante ao do mundo. E continua ele a dizer, cujo Deus é o ventre. Podemos aqui pensar na questão da glutonaria, da comida, pessoas que vivem para comer. E atenção, mesmo nós podemos, e quando diz aqui comer não é só comer, é todo o estilo de vida que está associado a pensar só no nosso corpo físico. Não é só comer, pode ser até não comer, para estar mais em forma, não é? Todo o estilo de vida que se foca apenas e só no corpo. Eu não vou dizer, quero lá saber do corpo, até posso chegar ao versículo 21 e dizer, o nosso corpo abatido vai ser transformado, portanto eu quero lá saber do corpo. Não, o corpo é o templo do Espírito Santo. E temos que cuidar, mas do nosso corpo. Devemos cuidar das coisas materiais também, mas não deve ser esse o nosso foco. Porque isto podemos cair no erro de, eu quero lá saber do material, o que interessa é o espiritual, vamos tratar toda a eternidade com o Senhor, portanto, quero lá saber do material. Não. O material é um meio para nós atingirmos fins espirituais. Para não me esquecer, daqui a bocado de falar disso, havia um crente, o William Carey, pai do século XVIII, penso eu, que foi dos primeiros missionários, é o chamado como o pai das missões modernas, daquelas, quando começou a ser mais estruturado e planeado o ir para a China, para a África, pessoas que eram financiadas ou se financiavam para isso, e há muitos exemplos de pessoas que até eram bem-sucedidas na vida e que deixaram tudo para ir pregar o Evangelho
para sítios onde ele não era conhecido, na China, África, América, pessoas que até morreram lá, não é? Certamente já ouviram esse tipo de histórias. Então William Carey, ele era sapateiro. Sapateiro não de fazer sapatos, mas de remendar sapatos. E certa vez, penso que alguém estava a querer desdenhar até o seu empenho ora bem, a sua falta de ambição no seu negócio. Talvez porque é que não passas a fazer sapatos até, ou fazes algo mais grandioso do que meramente consertar sapatos. Ele disse: o meu trabalho é pregar o Evangelho. O meu trabalho é pregar o Evangelho. Eu conserto sapatos para pagar as despesas do meu trabalho. Ou seja, ele via o consertar sapatos não como o seu alvo na vida, mas o seu alvo na vida era pregar o Evangelho. E tudo aquilo que ele fazia aqui na Terra, do ponto de vista material, era apenas era canalizado para a eternidade. E deve ser essa a nossa visão. Não é, como aqui diz, só pensam nas coisas que são terrenas. Claro que nós devemos ter alguma ambição do ponto de vista humano, de ter um emprego que nos permita satisfazer as necessidades, as nossas, da nossa família, mas é muito triste se o nosso foco eu estou aqui, do ponto de vista humano, do ponto de vista profissional, eu quero ir mais acima, mais acima, mais acima. Para quê? E a minha questão é mesmo, para quê? Para ter mais dinheiro? Para ter uma casa melhor? Para ter... E se isso não for canalizado para o progresso do Evangelho, estamos a ter uma maneira de pensar muito pequenina. Pode parecer estranha, não é? Mas também diriam do William Carey: tens uma visão tão pequenina. O quê? O teu negócio vai ficar por aqui por consertar sapatos? Não vais querer ir mais longe? Ele estava a ir longe. Porque o que ele estava a fazer estava a ter reflexos na eternidade. O investimento dele não era para aqui e para agora, era para a eternidade. Eu fico um pouco preocupado quando vejo pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus e que são crentes, pela graça de Deus, e podiam dar tanto mais para a obra. Mas em vez disso, querem crescer no mundo, querem ser bem-sucedidos no mundo. E se isso não for canalizado para a obra de Deus, estamos a apostar no cavalo errado, passa a expressão. Estamos a apostar, estamos a pôr as nossas... o nosso investimento não está no sítio certo. É como já vos dei aquele exemplo daquelas pessoas, não é o vosso caso, mas aquelas pessoas que estão imigrantes e têm aqui um casarão enorme. E vêm cá para aí uma semana ou duas por ano. E tem aqui um casarão, investem aqui. Não é aqui que eles vão ficar lá. Não é? E há pessoas que fazem assim, têm aqui, investem aqui, mas a cidade o seu futuro não é aqui. E nós também devemos pensar assim. O nosso futuro é onde? Que diz no versículo 21, no versículo 20, a nossa cidade está nos céus. É lá que nós devemos investir. É para lá que deve estar o nosso foco. É para a eternidade. E não para aqui e para agora. Mas então há pessoas cujo Deus é o vento. Falam-nos da comida, falam-nos de tudo aquilo que é material. Eu posso dizer, isto que os Deus é o vento, eu posso tentar aqui dar a volta para não me sentir tão mal por gostar de comer. Mas claro que há esse problema, não é? Paulo até diz... Mas não deve acontecer connosco. Há algumas pessoas que vivem mesmo para comer e para beber. Como ele diz a dada altura aos Coríntios. O que é que ele diz aos Coríntios? Comamos e vivemos que amanhã morreremos. Isto é a maneira de pensar do mundo, não é? É comer e beber. Comer e beber porque amanhã vamos morrer. Portanto, agora é gozar. Mas o crente não deve pensar assim. O descrente, que de facto não quer nada com Deus, deve pensar assim: ao menos... usufrui da vida, desfruta. Mas nós não devemos ser assim. Ai de nós.
Também nesse mesmo capítulo o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 15, se esperamos em Cristo só para esta vida, são os mais miseráveis de todos os homens. Porque o descrente ao menos goza a vida. Mas se a nossa esperança é só mesmo para este mundo, coitadinhos, temos a vista muito curta. Há pessoas há empresas, por exemplo, que investem, tomam decisões de futuro, não a pensar só no próximo ano ou nos próximos 10 anos, pensam já em 100, 200 anos, pensam em coisas que já não serão para as pessoas que estão a tomar a decisão, mas tomam decisões de futuro porque veem que é necessário certas coisas que já não serão no seu tempo. E nós devemos tomar decisões no nosso dia-a-dia, claro, não descurando, atenção, por favor, não me interpretem mal, não descurando o dia-a-dia, o satisfazer as nossas necessidades básicas. Não vamos fazer como aqueles salonicenses que o senhor vem, então olha, vamos ficar sem trabalhar, não é? O apóstolo Paulo tem a dizer se quem não quiser trabalhar, que também não coma, não é? Porque havia pessoas que estavam a deixar a sua vida. Pensavam, então olha, o senhor vem. E claro que ele vem. Mas às vezes precisamos de ouvir como os anjos tiveram a dizer aos discípulos: porquê estás a olhar para o céu? Ele há de vir, mas agora, no entretanto, há trabalho para fazer, não é? Temos de ocupar das coisas deste mundo, mas o nosso foco tem de ser na eternidade. Mas aqui do Deus ser o ventre, também gostava de falar de outras coisas que estão associadas ao ventre. Na palavra de Deus, o ventre, as entranhas, estão associados a dois aspectos que eu queria considerar. O dos sentimentos. Os sentimentos estão associados às entranhas. Entranháveis afetos. Mover-se as entranhas. Isto fala-nos dos sentimentos. E cuidado com o tomar decisões com base naquilo que nós sentimos. É muito perigoso tomarmos decisões. Por exemplo, há quem diga que não se deve tomar decisões de barriga vazia. Não é? Estamos com fome e depois podemos até ser induzidos a tomar certas decisões que não devemos tomar. Estamos com fome, queremos comer, e depois pressionam-nos e tal, e às vezes até aquelas vendas agressivas até apostam um bocado nisso, a pessoa está ali, quer ir embora, não sei o quê e tal, e depois até acaba por tomar uma decisão que não deve tomar. Mas cuidado com decisões tomadas apenas em sentimento, naquilo que nós sentimos, naquilo que nos puxa para fazer. As nossas decisões devem ser racionais. Porquê? Porque os nossos sentimentos, o que é que diz a palavra de Deus sobre os nossos sentimentos? Os nossos sentimentos devem ser guardados. Não é? Paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos sentimentos. Porque nós muitas vezes podemos até sentir uma coisa, sabemos outra, mas sabemos uma coisa, não é? Mas sentimos outra. Quantas vezes nós não sabemos? Nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Sabemos. Quantas vezes é que nós sentimos exatamente o oposto? É? O crente não deve tomar as suas decisões com base naquilo que sente no momento, ou aquilo que lhe parece bem no momento. Deve ser tomado com base no raciocínio à luz das Escrituras. Cuidado por isso com o vento, porque as entranhas estão associadas aos nossos sentimentos. Por exemplo, aquilo que nós hoje em dia usamos para coração, não, os sentimentos. Os sentimentos estão alojados no coração hoje em dia, achamos assim, não é? Dizemos. Mas nos tempos bíblicos nós não vemos, por exemplo, amar de todo o coração. Talvez assim, vemos também, mas muitas vezes na palavra de Deus temos associado ao amor, associado aos sentimentos, o quê? As entranhas, entranháveis afetos, mover-se as entranhas e por aí fora. Portanto, cuidado com o tomar decisões associado aos sentimentos, associado a
aquilo que nos puxam as entranhas. Mas também as entranhas falam-nos da família. Não é? Lembram-se daquela passagem em que José viu Benjamim, e o que é que aconteceu? Moveu-se o coração, moveu-se o quê? As entranhas, não é? Moveram-se as entranhas. Cuidado também com tomar decisões, viver a nossa vida com base não naquilo que a Palavra de Deus sabemos da Palavra de Deus. É aí que nós devemos ir buscar a forma como agimos, mas baseado nos sentimentos, baseado até nos relacionamentos familiares. E quantas vezes nas igrejas que nós vamos conhecendo casos tristes de grandes problemas que surgem, porquê? Porque as decisões são tomadas não com base no que a Palavra de Deus diz, não com base naquilo que sabemos que está certo, mas com base naquilo que é mais conveniente para a nossa família. Por exemplo, se é com a nossa família nós até fechamos os olhos a certas coisas, cuidado com isso. Eu espero nunca enverdar por esse erro de tomar decisões de acordo com aquilo que, por exemplo, os meus filhos, com a forma como os meus filhos agem. E tenho assistido a muitos casos de pessoas que mudam a sua forma de pensar porque os seus filhos tomaram certas decisões na vida. Cuidado com isso. Porque se estás à espera que os teus filhos cresçam e tomem decisões para ganhares convicções, estás muito mal. O teu Deus é o ventre. Só pensas nas coisas que são terrenas. A passagem continua e diz: cuja glória é para a confusão deles. Confusão normalmente está associado a, no final de tudo, a pessoa ficar confundida é ficar envergonhada. Perceber que está do lado errado. Ok? Muitas vezes ficar confundido na palavra de Deus significa ver os seus planos frustrados. Fica realmente confuso. Então, eu contava com uma coisa e saiu outra. E isso vai ser o que vai acontecer às pessoas que rejeitam a Deus, que andam toda a vida a gozar com o crente. Olha, vocês são tão pouquinhos, vocês acreditam num conto de fadas, vocês são negacionistas da ciência, não acreditam na evolução, não acreditam numa série de coisas. Coitadinhos de vocês, são uns atrasados, que é assim que alguns nos veem. No final, eles vão ficar confundidos, vão ficar perplexos. Afinal, eu estava errado. É isso que vai acontecer com eles. Mas há outra versão que diz assim, algo como isto, que se gloriam naquilo em que se deveriam envergonhar. E vemos hoje, por esse mundo fora, coisas de que deviam ter vergonha. Vergonha. E já vou dizer porquê. E gloriam-se naquilo. A Bíblia acho que até fala, meu Deus, ajuda-me por favor, fala das vergonhas, não fala? Naquela passagem, se dois homens andarem à luta e depois até um deles pegar pelas vergonhas, não é? Que é as partes íntimas, no fundo, não é? Já não, ainda, se calhar os que são mais velhos lembram-se de falar das vergonhas. Não é? Que é partes que não é suposto expor. E vemos hoje o mundo a fazer o quê? A expor. E que coisa, que mulher tão esbelta, que coisa tão... que corpo glorioso, não é? O corpo glorioso não é aquilo que o mundo promove. O corpo glorioso é este que está aqui na Palavra de Deus, no versículo 21. Nós vamos ter um corpo glorioso. E quando te fala de um corpo glorioso, não é este corpo glorioso dos modelos, das celebridades que mostram tudo e mais alguma coisa. Deviam ter vergonha. Mas o que é que vemos? O mundo a promover aquilo. Isto é que é. Olha, isto é que é uma mulher em condições, mas deviam ter vergonha. E não só. Vocês assistiram a isso?
há uns meses, todos os anos, se calhar alguns nem dão por ela, mas acontece todos os anos. O mês de junho é o mês do orgulho. Sabem o que é o mês do orgulho? Do orgulho LGBT. E quando em tempos as pessoas que faziam certas opções na sua vida, opções em termos sexuais, que não sou eu que lhe digo, mas é a palavra de Deus que lhe diz, são contrários àquilo que Deus pretende, essas pessoas tinham vergonha. Até se falava de sair do armário, não é? Já conhecem a expressão, quando alguém sai do armário é porque assume a sua orientação sexual ou algo assim do género. E era vergonhoso. Era algo que as pessoas nem falavam. Sabia-se, mais ou menos, mas até era um assunto tabu, porque não se queria que as pessoas soubessem. Hoje em dia, vemos-nos a celebrar o mês do orgulho LGBT. E eu digo que cada um é livre de viver a vida como quer. Mas, se querem saber o que é que a Bíblia diz, a Bíblia é muito clara quanto a isso. E costumo também dizer, não há nenhum versículo na Bíblia que diz Deus quer que todas as pessoas sejam heterossexuais. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz Deus quer que todos os homens se salvem. Porque o que é que adianta uma pessoa homossexual, ou transexual, ou bissexual, ou essas coisas todas que existem, aceitar o ser homem ou ser mulher? E ficar partido na mesma. De que é que lhe adianta? O que adianta é alguém compreender a palavra de Deus, aceitar o que a palavra de Deus diz, e quando aceita o que a palavra de Deus diz, aceita a salvação que Deus oferece através da cruz de Cristo, depois vai compreender uma série de coisas e vai deixar essa maneira de viver. Mas infelizmente vemos muitas pessoas a gloriar-se naquilo de que deviam ter vergonha. Vemos, por exemplo, em tempos, alguém ter um amante, ou alguém divorciar-se e recasar, essas coisas todas, era uma vergonha. Hoje em dia vemos as pessoas, fulano tem novo amor, e depois tem um, e depois tem outro, depois tem filhos deste, filhos daquele, e filhos daquele outro, e parece que é uma grande coisa. Gloriam-se naquilo em que deviam ter vergonha. Não sejamos participantes disto e não sejamos pessoas que normalizam este tipo de comportamento. Devemos estar bem firmes e dizer: as pessoas vivem como querem, estão sem Deus e sem esperança, só pensam nas coisas que são terrenas, mas nós temos pensado de outra maneira. Eu penso de outra maneira. E não me vou deixar influenciar por estas pessoas. Porque o que é que acontece? E isso tem sido terrível nos últimos anos. Nós temos estado de tal forma expostos a uma maneira de pensar tão pecaminosa, tão contrária ao que a palavra de Deus diz, que podemos até começar a normalizar certos comportamentos. Quando eu digo normalizar é natural. Já tanta gente faz assim. Já tantos namorados dormem juntos antes de casar. Também o que é que a gente vai fazer? Alguns pais até fazem o quê? Mas logo que seja aqui em casa. Não é? Não normalizemos o pecado. Mas muitos fazem isso. São homossexuais e querem adotar. Mais vale estar assim do que estar no orfanato. Não podemos normalizar aquilo que a palavra de Deus diz que não é normal. Porque esta maneira de pensar é de facto uma maneira de pensar que só pensam nas coisas que são terrenas. E o mundo pensar assim desta forma, dar lugar ao prazer aqui e agora, porque não tem uma visão de eternidade, isso é normal deles. Mas nós, como é que devemos pensar?
Devemos pensar nas coisas que são de cima. Porque diz, é só andar, na minha Bíblia, é só virar a página, Colossenses 3:1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Noutro tempo, não é? Agora não é normal. Se continuam nestas coisas, algo muito errado se passa. Nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Porquê? Como diz no versículo 20, a nossa cidade está nos céus. A nossa maneira de pensar tem de ser completamente contrária a tudo isto. Que isto que nós vimos de rejeitar a cruz de Cristo, depois leva a todo este tipo de coisas. Leva à perdição, leva a pensar só no corpo, naquilo que se come, naquilo que se bebe, em expor o corpo, em transformar o corpo. Também vemos muita gente dessas celebridades. Fulano, desculpa lá a expressão, fulano foi arranjar uma certa parte do corpo, ou em cima, ou em baixo, ou por aí fora. Mas reparem uma coisa. Eu sei que alguns poderão não gostar disto que eu vou dizer, mas quem é que tem direito a transformar o nosso corpo? O que é que diz no versículo 21? Transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. É o Senhor que transforma o corpo. Claro que não estou a dizer a alguém que tem um acidente e fica todo desfigurado. Não vais ficar assim, não vais transformar o teu corpo. Mas agora, há pessoas que mudam tudo, transformam tudo e depois até ficam irreconhecíveis e às vezes até corre mal. Depois ficam... alguns lembram-se, vocês são mais velhos, ou mais ou menos da minha idade, lembrar-se-ão de uma supermodelo que era a Linda Evangelista. Conhecem o nome? Ela está completamente desfigurada. Meteu-se a fazer cirurgias plásticas e nem sequer aparece em público porque ficou completamente desfigurada. Isto pensar só no corpo, só naquilo que é material, isto é natural no descrente. Isto de tomar as decisões com base naquilo que sentem, com base naquilo que puxa para o seu lado familiar. Aquelas pessoas que se gloriam em coisas de que deviam ter vergonha. Deviam ter vergonha, porque a Bíblia diz mesmo, fala mesmo das vergonhas. Isto é normal no mundo. Mas nós, como é que diz o apóstolo Paulo? De vós esperamos o quê? Coisas melhores. Não sei se é nessa passagem diz coisas que acompanham a salvação. Essa passagem é a mesma, pois. De vós esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Há coisas que não é só estou salvo e agora quando morrer isso vê-se. Agora deixa-me gozar a vida. Não. De nós somos do Senhor que temos esta maneira, que sabemos isto, espera-se coisas melhores. Não é agora andar a viver só para aquilo que é material. Ter o nosso foco. Alguns saberão que eu aprecio às vezes o desporto, por exemplo. Mas há pessoas que vivem só para aquilo. A religião deles é o clube. E se alguém fala mal do clube deles, é um sarilho de todo tamanho. Se quer mais do que se alguém falar mal do meu Deus. Se alguém fala mal da palavra de Deus, ou de Deus, eu se calhar, nem me vou chatear, nem vale a pena. Mas alguns falam mal do clube deles. Se dizem mal o nome do clube, ou se fazem ali alguma graçola com o nome do clube, levam logo eles em cima. Alguns levam a sério, de tal forma, a sua profissão. Eu sou professor, a classe docente, e o foco deles é aquilo. Tudo bem, se não tem mais nada, se não tem mais nenhum alvo na vida, olha, é o clube,
é o partido político, é a classe profissional, é outra coisa qualquer. Se não tem o Senhor na sua vida, agora nós temos o Senhor na nossa vida. Sabemos que tudo isto é para... Tudo isto está aqui no mundo, é para derreter. É para os elementos ardentes se fundirem, vai tudo. O nosso foco deve ser o quê? Aquilo que é eterno. Ter o nosso foco, ter a nossa visão de investimento do nosso tempo, das nossas capacidades, do nosso dinheiro. Pensem bem, dinheiro, tempo e capacidades estão investidas em quê? Estão ao serviço de quem? Pensemos bem nestas coisas e não sejamos nem inimigos da cruz de Cristo. Podemos ser, de certa forma, nem enveredemos por estas coisas que só trazem, no fim só trazem confusão e que são próprias de pessoas que só pensam nas coisas que são terrenas e não de pessoas que sabem que o nosso futuro é celestial. Deus nos abençoe.